Muito bem, começando mais um Santo de Casa para vocês que estão aqui acompanhando o nosso programa, o nosso podcast. Hoje eu trago comigo o Alex, nosso padeiro, é isso? É isso aí, um padeiro, o Santo de Casa. O Santo de Casa de Ibaté hoje é o Alex, então fica aí, não sai não que a vinheta vai entrar e a gente volta rapidão. Já estamos de volta, Alex, mão na massa, é assim que tá o Instagram e é assim que eu devo chamá-lo? Como é que é, Alex? Fala comigo. Olha, depois que veio a internet, né, uma forma da gente divulgar o trabalho da gente, e aí a gente colocou essa página, Alex Mão na Massa aí, @Alex Mão na Massa, e tem... Que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, e o pessoal tá... Haja massa, né? O pessoal tem acompanhado e tem sido legal, viu? Tá joia. Então é o seguinte, para quem está acompanhando a gente aqui no podcast, como vocês sabem, é a sessão do podcast de Ibaté, então hoje nós temos mais um santo de casa aqui de Ibaté. E Alex, eu costumo fazer no começo do programa essa pergunta, né? Santo de casa não faz milagre. Né? E qual que é a ideia do nosso programa? Trazer o santo de casa que faz milagre. Porque a gente tem que mostrar os milagres que cada um aqui da nossa cidade faz. Legal. E o Alex é um milagreiro. Todos nós somos. Todo mundo faz alguma coisa. E a nossa premissa, né, do santo de casa é quando um santo faz um milagre, ele tem que ser divulgado. Porque se não for, não adiantou nada. Legal. Os fiéis não procuram o santo, não procuram a igreja, não procuram o local que faz o milagre, porque não tem divulgação, se ninguém sabe. Agora, se fica sabendo, você sabe que a peregrinação é grande, né? Que legal. As filas aumentam. Inclusive, Alex, trazendo essa questão do milagre, né? Eu vi, acho que foi ontem, no Ceará, um menino lá que está fazendo uns milagres aí de verdade mesmo, tá? Na parte evangélica, na parte religiosa. E a quantidade de gente que tem fazendo fila e aumentando a cada dia. Então isso só mostra que se ninguém souber do milagre que é feito, ninguém procura o santo. Que legal. Por isso que aqui na nossa cidade de Ibaté, o Santo de Casa, que é o nosso podcast aqui da TV Ibaté, vai mostrar os milagres que os nossos ibateenses fazem. Então, para a gente conhecer o Alex, quem é o Alex Mão na Massa? Bom, quero também agradecer, né, a produção aí, né, e também falar para os telespectadores, né, e as pessoas que acompanham esse trabalho, né, falar com eles, cumprimentar eles, né, e dizer que, cara, é uma iniciativa muito legal que eu tô achando que vocês fazem aqui. E o Alex, ele é um cara simples, né, um cara do povo, né, realmente de casa mesmo, porque sou daqui de Ibaté. Nascido e criado. Nasci em São Carlos, mas... todo mundo, né? Tá aqui, acho que de que ano pra cá que começou a ter o parto aqui em Ibaté, né? Eu acho que pouco tempo. Faz muito tempo. Não faz muito tempo. Mas a maioria da nossa idade, ali dos 18 anos mais ou menos, né? Nasceu em Araraquara ou nasceu em São Carlos. Porque a maternidade daqui não fazia os partos, sim, né? Sim. E estamos aqui em Ibaté, né? Já há 36 anos, né? Não vou falar minha idade, tá? Mas é só o período que tá em Ibaté, né? Exatamente. Estamos aí há 36 anos aqui em Ibaté, uma cidade muito boa. Dizem que quem toma água de Ibaté volta, né? Então vamos aqui, brindar. Muito bem. A água de Ibaté. Muito bem. Água de Ibaté.
que se transforma em vinho daqui a pouco. É isso aí, os pães já estão aqui. Os milagres, né? Os milagres tá aí. Então, sou casado, né? Sou esposo da senhora Milka. Uhum. Tenho um filho primogênito que chama Joaquim, tem 7 anos. E tenho uma bebezinha de 10 meses que chama Annelise. Cara, eu sou um cara muito agradecido a Deus por tudo que Ele tem me dado. Pelo dom que Ele me deu, que é fazer pães, que é o motivo que me trouxe aqui, né? E aquilo que a gente estava comentando, né? Antes aqui, a importância, né, de partilhar, né? Aquilo que a gente faz. A importância da gente fazer para o outro, né? Então, o Alex é aquele cara que pensa sempre em fazer para o outro, né? Então, isso que eu acho que é interessante. Isso na verdade é uma missão de vida do ser humano, né? A gente falou sobre isso fora do ar, né? Sim. Que o ser humano, ele não faz nada para ele. Exatamente. Né? Tudo que faz é pro próximo. Exatamente. E aquele que entende isso, né, Alex? Aquele que entende isso é muito mais feliz. Legal. Né? Não é? E isso pelo menos um conceito meu, tá, gente? Aí você pensa o que você quiser aí, né? Mas nós chegamos a essa conclusão. Com né? certeza. E aí, Alex, 36 anos de Ibaté, né? Sem falar a sua idade. Mas fala para mim o seguinte, quando começou essa história da culinária, né? Do pão, da padaria em si, né? Porque a culinária é bem extensa, né? O seu foco é padaria. Padaria, né? Quando começou isso? De menino, de mais adulto, como é que foi? Olha, quando eu pequeno, a minha mãe trabalhava numa padaria e confeitaria em São Carlos, né? Ela trabalhava ali em São Carlos e aí eu fui visitar a minha mãe, né? E eu era um bebê de cola, assim, né? Ainda tinha um aninho, né? Ali por 1 aninho, 2. Aí a minha mãe estava trabalhando, aí o gerente da padaria, ele me pegou no colo e falou, olha, Helena, o nome da minha mãe é Helena, né? Olha, dona Helena, você veio receber visita. E a minha mãe conta que eu no colo do gerente da padaria ficava olhando toda a padaria ali, sabe, com os olhos brilhando. Eu acho que já foi ali, né? A minha mãe conta que ela via que eu olhava, prestava atenção em tudo. É mais uma criança, né? O tempo se passou. E aí, dos meus 13 para 14 anos, a minha mãe já tinha saído desse trabalho e ela fazia salgados em casa. E aí a minha mãe colocou eu e mais uns meninos para vender. Você lembra aquela... Antigamente a molecada colocava caixinha de isopor ali do lado, saindo vendendo salgadinho a 50 centavos. Minha mãe fazia coxinha. Coxinha, exatamente. Então a gente vendeu salgadinho a 50 centavos, pois né? E eu não lembro o preço na época disso, porque eu tenho um pouco mais de Ibaté do que você. Sim. Um pouquinho mais de Ibaté do que você. Mas era na época do cruzado. Sim. E era baratinho, né? E também não me dei muito bem em venda. Não sei se você foi bem com venda. Então, justamente. Né? Aí... Desse produto específico, tá? Porque a caixinha não ficava muito cheia por muito tempo. Aí o que acontecia? A minha mãe, Gil, ela falou, ela via que os meninos vendiam e eu voltava com a minha caixinha cheia, né? E minha mãe falava, você não tem jeito pra vender, não. Você não tem jeito pra ficar vendendo, não. Mas sua caixinha voltava cheia? Voltava cheia. A minha não. Eu também não vendia. Eu não entendi. O que será que acontecia? Sumia. Nárnia. Naquela época já existia Nárnia. Já existia Nárnia? Já existia, já. E aí o que aconteceu? Ela falou, não, vem pra cá, vem aprender a enrolar salgado aqui comigo, que você vai se dar melhor. E aí, realmente, justamente... Foi pra cozinha. Fui pra cozinha ali junto com a minha mãe, abracei, nisso aí foi o passo que eu comecei a dar os primeiros passos ali, enrolando salgadinho. Quantos anos? 13, eu tinha uns 13 para 14 anos, mais ou 13 menos. para 14 anos. Isso. E então foi com salgado. Salgado, né? Mas aí passo. A panificação, a questão da padaria em si. Porque você teve padaria em Ibaté, Tive por 12 anos. Teve o carro do pão. Tive, o Quem Quer Pão. O Quem Quer Pão. Inclusive vocês vão escutar isso já aí, tá? Teve, né, essa passagem sua aí. Teve uma história muito linda. Aí o que aconteceu? A minha esposa, que é a Milka, ela acompanha eu desde quando a gente começou a namorar, né? Que a gente começou a namorar cedo. E aí o que eu fazia? Eu entrei no supermercado Russito de empacotador, né? Tá. Supermercado Russito, a empresa que é a porta de entrada ali do Russito para Exatamente. milhares de jovens, acho que já passaram por ali. Né? Exatamente. Aí, um dia eu falando com o Nilton, né, que cuidava da padaria, eu falei, ô Nilton,
O dia que tiver uma oportunidade na padaria, eu quero trabalhar na padaria. Eu sei fazer tudo. Coxinha. Mas que nada, só sabia malemar e enrolar coxinha. E aí... Mas é quando truca, você tem que ir atrás da mão, né? Exatamente. Pra quem joga um baralhinho aí, né? Você trucou, você vai atrás da mão, né? Na verdade é assim, você tem que ter um vislumbre daquilo que você quer, né? Você tem que ter um foco. Eu sempre penso isso na minha vida. Uhum. A gente tem que ter um foco, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Exatamente. Não é? Então, assim, eu tinha aquele desejo de estar ali dentro. A partir do momento que eu teria a oportunidade de estar ali dentro, a consequência viria. Aí eu dependeria de mim aquilo que eu fosse desenvolver, né? É o que eu vejo até hoje na minha vida, né? Você falou que faz, mas não sabe fazer. Mas tem toda a vontade. E aí você entra no meio de pessoas que estão fazendo. Sim. Né? Olha que paradoxo, né? Sim, sim. Aí você vai fazer o quê? Aprender. Sim. E com a vontade, obviamente que você vai aprender muito rápido. Legal. E eu acho que foi o que aconteceu com você, né? Com certeza. Né? Você teve um aprendizado ali e outra, uma escola, né? Porque uma escola. O Rossito, inclusive um abraço aí para todo mundo lá do Rossito. Um abração aí. O Nilton, que era o seu patrão, diretamente ligado. O Paulo. O Paulo, o Marcos. Todos eles são muito bons. O Zé Luiz, a Gislaine. Você tocou no assunto da padaria, né? Aí eu trabalhei bastante tempo ali na padaria, trabalhei 5 anos com eles, né? Depois fui pro Mariana. Depois eu abri minha padaria. Cara, uma coisa que é interessante você trabalhar certo com as pessoas. Depois que eu fechei, que eu parei de trabalhar ali no Mariana, surgiu a oportunidade de abrir uma padaria ali no Jardim Cruzado. Quem que me serviu as farinhas no momento em que eu estava começando? O Rossito. O Rossito. É aquele negócio de não fechar portas, né? Exatamente. A gente se dá bem nos lugares e vai crescendo. Sim. Eu vi esses dias um vídeo sobre empresariado, né? Que falava o seguinte, lealdade, né? Que você tem que ter do lado de você pessoas que tenham lealdade. E lealdade não é aquela questão de ser o capacho, né? Mas ser leal àquilo que está acontecendo naquele momento. Sim. E o João, acho que é o João Kepler, se eu não me engano, que falou da seguinte forma, que a lealdade, se não for, né, ele também tem a mesma linha. Sim. Só errei o nome do dono dos porcos. Mas é assim, a questão da lealdade. O funcionário, né, ou até o próprio patrão, ele é leal àquela função que ele está seguindo ali. Sim. No caso que você estava fazendo lá, era com muito amor e dedicação. Então você tinha lealdade por aquela empresa. Isso não quer dizer que você tem que ficar naquela empresa o resto da sua vida. Exatamente. No momento que você está ali, você tem lealdade, você faz com muito amor, com muito carinho. E a hora que você tiver outras oportunidades para a sua vida, que não para o patrão que você está ali, você vai seguir e o patrão vai ficar feliz com isso. Com certeza. Porque o que ele quer, é claro que você fique ali para sempre, porque se você é um bom funcionário, né, que patrão não quer. Mas se você seguir para frente, ele também está feliz. Porque se formou ali, está levando o nome dele para fora. Porque com certeza. Você acabou de falar o nome dele. Justamente quando assim, porque hoje eu sou cliente, sou amigo, né, deles. Eu vou ali no supermercado, tanto do Rossito quanto Mariana, são meus amigos, né? E eles falam justamente isso que você falou. Poxa, Alex, eles sempre lembram, nossa, você entrou aqui menino, se tornou um bom profissional, aprendeu, desenvolveu, já teve o próprio comércio, foi legal a evolução e as experiências que você foi tendo ao longo do tempo. E aí volta no que a gente falou no começo do nosso bate-papo aqui, né? Que é o outro, né? O outro. É o outro. Que nem você disse para mim fora do ar aqui. O pão que você faz não é para você. Exatamente. É para atender alguém. Exatamente. É para alguém que vai comer. E às vezes quem compra também não é para ele. É para a família toda se servir. Exatamente. Né? E no caso que você fazia no mercado, não era para o Newton, não era para o Paulo, enfim. Não era para o Rossito, era para as pessoas que vão consumir ali. É verdade. E você fazia com amor e carinho. Verdade. E aí você estava aprendendo. Aí você sai dali e vai para o Mariana. Do Mariana você sai e abre o seu. Né? Olha a evolução que isso traz. E aí você abriu sua padaria. Sim. A sua padaria você ficou quanto tempo com ela? 12 anos. A gente trabalhou 12 anos assim com a padaria de porta aberta, 12 anos. Aí depois você foi pra rua e você fechou. Isso, aí veio aquela situação, né, que deu uma queda aí no comércio em geral, sim, né? Sim. Uma queda em tudo, né? Uhum. E aí a gente tem que aprender, se reinventar nas adversidades que aparecem as oportunidades. Exatamente, né? Exatamente. Então veio a adversidade aí da dificuldade, a gente viu uma oportunidade de estar fechando as portas por um tempo. E aí
fomos trabalhar na rua, né? Manteve a cozinha. Manteve a cozinha. Né? E foi fazer... Fui fazer rua, né? Rua. E aí fui... Carrinho com a cornetinha ali. Cornetinha, Fiorino ali, certinha, né? Tudo... A gente fazia tudo embaladinho. O carro do pão está passando na sua rua. E até assim, uma forma de agradecer, né, a todos que, de certa forma, abriram suas casas, né? Agradecer às pessoas que, de certa forma, nos ajudaram, né? Partilharam desse trabalho. Eu sou muito grato a essas pessoas. E era uma situação, Alex, inclusive aqui com a gente também, que já sabia o dia que você passa. Sim. Né? Então a gente já aguardava, né? Esperar, vai comprar um pão de queijo? Não, espera que de terça-feira o Alex passa, aí já comprava o pão de queiro, pão doce, não sei o quê. Não é verdade? Exatamente. As pessoas acabam criando esse costume. Exatamente. Né? E a gente descobriu, para você ver como que é as oportunidades. A gente descobriu, trabalhando, entregando na rua, pessoas que, às vezes, o horário que eu passava no café da pessoa à tarde, que eu passava no período da tarde, Sim. era o café da manhã da pessoa que trabalhava à noite. E ele falava, poxa, cara, que ideia maravilhosa, porque, poxa, às vezes eu acordava assim meio atrasado, que eu tinha que me preparar para voltar ao trabalho, e era o horário do meu café, né? Tinha senhoras, né? Uma senhora chamada Dona Fátima, nós tínhamos os pontos certos, né? Então, a gente, que nem você falou, tinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta que a gente trabalhava. Então, na segunda, quarta e sexta, a gente tinha um ponto que às 5:30 da tarde a gente chegava e já tinha um cafezinho pronto pra gente tomar. Que legal. Na casa da Dona Fátima. Olha aí. Foi ali que a gente fez bastante amizade, bastante amigo. Vai criando uma cumplicidade, né? Exatamente. E sabe o que é legal você trazer essa ideia? E assim, hoje muita gente ainda tá na rua com os carros, vendendo de tudo. Sim, né? sim. Desde os churros, a verdura, o ovo, que é o mais, né? A pamonha que você não tá vendo muito, né? Antigamente você via muita pamonha, né, produção? Exatamente. A produção, para quem não sabe, é o famoso Juninho McLaren. Tá? É isso aí. Então, a gente via muito isso. Hoje ainda tem, né? Mas uma coisa que desapareceu, e eu ainda acho que dá certo, inclusive, se quiser lá na padaria, que nós vamos falar dela daqui a pouco, podia fazer um teste, né? Antigamente, não é da minha época, tá? Vale frisar isso, que eu sou um antigo morador de Ibaté, mas não tão antigo assim. Tinha aquelas entregas do pão e do leite. Sim. Não é verdade? Também não é da sua época, mas a gente lembra das histórias. Sim, nas histórias, né? Que a gente vê de panificação, a gente vê essas histórias. Era o pão e o leite entregue na porta de casa, né? Hoje o leite é de caixinha, então, enfim, não precisa de ter essa entrega todo dia, né? Mas o pão ainda precisa ser todo dia. Sim. Tem os pão de forma, mas tem quem gosta desse aqui, ó. E esse aqui é todo dia. Com certeza. Né? E a gente não vê mais isso. Talvez, né? Isso seria uma experiência nova, né? De colocar esse pão. O que vocês acham, né? Podia escrever nos comentários aí para nós. Coloca né? nos comentários aí. O que vocês acham dessa ideia? De chegar o pãozinho ali todo dia de manhãzinha. E tem até o entregador para isso, viu? Olha aí. Né? Tem o entregador. O Dedé, né? O Dedé que entrega o jornal aí todo dia de manhãzinha. Podia entregar o pão também, hein, Dedé? O que você acha? Não é uma ideia? Legal. Porque as coisas elas começam a retroagir. Você percebe que o moderno hoje é o que que se usava antigamente? Legal. Não é? O vintage, né? Que se fala, né? O pão, e a gente vai falar disso agora. O pão que você produz, né? Hoje está muito na moda aqueles pães mais rústicos, né? Que eram produzidos lá nos primórdios, exatamente. Né? Voltaram para a mesa. Então por que também os velhos costumes, os bons na verdade, né? Não poderiam voltar, né? Com certeza. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Então a gente já conheceu sua padaria, já falou do carro do pão do Alex, da musiquinha que já tocou aí, se não tocou vai tocar agora de novo, né? A produção vai colocar ali, da famosa musiquinha do Quem Quer Pão. Quem quer pão, né? Quem quer pão, quem quer pão. E aí, Alex, nesse período você está estudando, né? Você estava estudando, né? Fazendo o seu curso técnico. Isso, né? Eu formei os cursos técnicos. O técnico em panificação mesmo, confeitaria. Né? E confeitaria. Isso. E hoje eu estou concluindo o curso de tecnólogo em gastronomia. Então é o curso superior. Superior. Em gastronomia, que abre um leque enorme também. Que não é só panificação, né? Isso. É a gastronomia. Gastronomia em geral. Em geral ali. Então, quiser abrir o restaurante do Alex, tá valendo, né? Tá valendo. E aí, Alex, você falou uma coisa interessante que eu acho legal a gente conversar aqui. Panificação e confeitaria. É isso, né? Sim, sim. Você falou.
São dois, são a mesma coisa, Sim, diferente. diferente. Né? O pão, a panificação, a parte de pães, e a Sim. confeitaria são os doces, é isso? A confeitaria, Bolo, doces, né? bolos, né? Como que eu posso te falar? As bolachas, Aham. alguns tipos de cremes, né? Tá. Alguns tipos de recheios. Isso são especializações, porque na culinária, pelo menos os programas que a gente assiste aí, né? Eles mostram que quem faz prato salgado não faz prato doce. Muito bem, né? E quem fez prato doce não faz o prato salgado muito legal. Porque são umas coisas que você tem que se especializar Sim. mesmo, né? E é assim na panificação também? Na verdade, assim, ó, a questão assim, é uma linha de produção, né? Então, assim, a gente, dentro de uma padaria, a gente pode ter tudo. A gente pode ter a padaria, que é a parte de pães, a gente pode ter o salgado, a gente pode ter a confeitaria, né? Na confeitaria existe a confeitaria seca, existe a confeitaria gelada, né? Existe a confeitaria quente. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma divisão do trabalho. Por quê? Dentro de uma produção, existe vários parâmetros. Existe o parâmetro das contaminações, né? Que eu tenho que fazer uma preparação, primeiro das bases, para você estar montando os bolos, né? Então, assim, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que fazer cada um ao mesmo tempo, sim, simultâneo, mas cada um em seu setor. Mas tem uma divisão aí, né? Por isso que cada profissional acaba ficando numa área, né? Exatamente. Porque se você tem todas essas áreas, por exemplo, na padaria que você trabalha hoje, você tem que ter um ambiente para cada coisa. Exatamente. Que você está falando, não pode estar tudo misturado ali, né? Não seria o ideal, né? Isso, um exemplo que eu vou te dar. Chocolate, ele faz parte da confeitaria. Mas o que acontece? Se a pessoa estiver fazendo uma confeitaria, por exemplo, assando uns bolos, né? Que é o pão de ló, né? E ali trabalhando com chocolate no mesmo ambiente, a temperatura não é favorável. Então acaba derretendo o chocolate, a pessoa não consegue dar os pontos certos no chocolate, fazer as temperagens, né? Porque aí vira uma bagunça. Aí vira uma bagunça. Então tem que ter cada um seu setor, a sua temperatura certa, né? Existe assim as confeitarias que são mais assim, as convencionais, que a gente faz o básico. Então a gente procura fazer uma linha meio que básica, né? Que dá para se adequar dentro do mesmo ambiente. Aí nada a gente específico monta ali, né? Aí a gente monta um trabalho específico para cada coisa, que no caso entra aquilo que eu tinha te falado do meu trabalho de consultoria, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer tudo, mas às vezes não consegue fazer nada. Então você faz o básico, né? Dentro daquilo que a sua estrutura te dá aquela condição, e aí dentro dessa condição você desenvolve o trabalho nesses quesitos. Mas para isso você tem que ter um certo conhecimento, né? E aí a gente já vai entrar nesse ponto também. A gente falou da padaria, né? A gente falou lá da coxinha, da Dona Helena. Sim. Dona Helena, certeza. Dona Helena. Da coxinha, aí a gente foi pra padaria, a gente foi pros mercados aí, né? Ser funcionário. E aí, nesse processo de aprendizado, porque tanto no trabalho que você exercia como funcionário era um aprendizado, aí depois o curso, né? Sim. Que você foi lá e se especializou, fez a questão técnica, e agora a faculdade, né? O curso superior. Você deu um passo à frente aí, né? No seu trabalho, que é ser consultor, né? Sim. Então fala para nós aí o que é essa questão da consultoria. E aí talvez a gente já vai entrar também na questão da padaria, né, que tem aqui em Ibaté, que você trabalha lá. Então, discorre sobre isso, vamos ver o que acontece. Então, depois que a gente estava contando, né, depois que eu fechei minha padaria, fui para a rua e tal, e aí foi aparecendo as oportunidades, é o que eu falei, a diversidade veio de eu fechar a padaria, mas eu fui para a rua, aí aconteceu que a gente foi ficando mais conhecido na cidade toda, né? Eu também fiz algumas vendas em São Carlos com a padaria móvel, cheguei até ali no Araucária, né? Sim. Cheguei, aí o que abriu aconteceu? O leque, Abriu o leque. Abriu o leque. Aí uma empresa de São Carlos, né? Supermercado Miami, né? Ali em São Carlos, um supermercado muito bem conceituado. Eles eram muito fortes assim na parte de hortifruti, de mercearia, na parte de açougue. A padaria também era muito boa, mas ele queria fazer algo a mais, né? Dar uma diversificada. Exatamente. E aí, um cara, né, o Wellington, até um abraço para o Wellington, um cara muito assim inteligente, um cara que pensa muito lá na frente, sabe? Ele me chamou, me convidou,
me ligou de maneira despretensiosa. Alex, me passaram o seu telefone, eu não te conheço, mas uma pessoa que te conhece me indicou você poderia vir conhecer aqui meu estabelecimento e a gente está fazendo uma reforma aqui, e até é interessante você vir, que a gente troca umas ideias assim. Eu fui, cara, eu falei, meu, é a faca, como que é? É a faca e o queijo, né? A faca e o queijo. E a vontade de comer, né? Os três é a fome e a vontade de comer. Os três juntos. Aí fui lá, achei muito interessante as ideias dele. Para começar, ele falou assim, ó, o que eu quero fazer não tá aqui. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, o que eu quero fazer tá lá em Limeira, numa cidade lá de Limeira. Ele levou numa padaria lá de Limeira, o sistema que ele queria, que ele tinha visto, né? E depois, no mesmo dia, a gente foi lá no Mercadão de São Paulo. Olha aí. Que era a forma com que ele queria, né, desenvolver ali. Aí eu achei muito interessante, falei, vamos embora, né? É uma pessoa que tem visão de crescimento. Tem né? uma visão, e sabe o que é legal, Alex? As pessoas ficam aí quebrando a cabeça em querer inventar. A gente não precisa ficar inventando nada. É legal quando você cria uma coisa sua, né? Mas a gente pode buscar, que foi o que aconteceu aí. Sim. Foi buscar em Limeira uma situação que ele viu e achou legal, e depois, obviamente, né, no lugar que tudo acontece, no Mercadão de São Paulo, Sim. te mostrou, falou, eu quero essa linha. Sim. Você não vai copiar, mas você vai saber o que faz, Sim. como faz e trazer e adaptar. Um norte, né? É um norte. É um norte. Agora, se a gente não tem esse conhecimento, essa vivência, a gente não consegue fazer. Exatamente. Você fica travado numa situação, olha, eu só conheço isso, eu só vou fazer isso. Exatamente. Né? E aí, então, no Miami, Isso, a coisa mudou o rumo. A coisa mudou um pouco de rumo, porque aí eu já trabalhei mais com a experiência, né? Eu já tinha feito uns cursos técnicos, né? Eu já tinha... já estava também, assim, já iniciando também a minha faculdade, né? Tá. Então, assim, a experiência foi evoluindo tudo junto. E encontrei uma equipe muito boa, sabe? De uns meninos, uns padeiros muito bons, que tinham uma vontade muito grande de também crescer, onde eu também aprendi bastante coisas com eles, sabe? Porque a gente não vai só para ensinar, a gente vai para aprender. Aquilo é a troca. Quem ensina mais aprende, Exatamente. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que ele não sabe nada. Exatamente. Né? O verdadeiro sábio é esse, porque a gente aprende toda hora, né? Então, se a gente tá, todo dia que a gente acorda, a gente está disposto a aprender, cara, a gente aprende no primeiro momento que a gente abre os nossos olhos no dia. E aprender é o que move o mundo, né? Exatamente. Aprender, eu acho que falei em algum outro podcast aqui já, aprender é o que faz nós, seres humanos, evoluir. Exatamente. Né? Aprender, adaptação. Né? A evolução está ligada ao aprendizado. Sim. Quem não aprende, Sim. não evolui. E aí, para você ver como que é a evolução, né? Para a gente chegar na questão da consultoria. Eu estava ali já prestando, de certa forma, uma consultoria, trocando a minha experiência ali com o pessoal. Apareceu uma empresa que se chama Unitrigo, que é essa empresa que eu estou aqui hoje, e representando. E aí os meninos com uma ideia também de ter uma padaria modelo, uma padaria para eles entenderem como que funcionava uma padaria desde da abertura, né? Porque eles já são distribuidoras de farinha, né? A Unitrigo distribui farinha. Isso, distribui farinha no estado de São Paulo e em Minas Gerais. E os clientes são principalmente padarias, mesmo sendo mercado. Isso, eles atendem. Aí eles queriam entender como é que funcionava na prática uma padaria. Na prática uma padaria, na vivência, né? No dia a dia. No dia a dia. E um moço, xará meu, chama Alex também, né? Aí ele me convidou, fez o convite e falou, Alex, o que você acha da gente, né, fazer essa parceria, né? Aí tem o William e o Márcio que tem essa ideia, que faz parte da empresa. Aí foi juntando as ideias, nós fomos conversando, eu fui fazer uma visita para eles lá em Catanduva, onde fica a sede da empresa. Aí a gente foi trocando ideias, fomos trocando informações, e aí foi como se fosse um namoro, né? Caminhou. Começou ali aquele namoro, aquela conversa, aí a gente falou, então vamos colocar em prática. Aí colocamos aqui na cidade de Ibaté. Aí o pessoal estava tão assim emotivo e tão assim decidido do que queria, colocaram uma na cidade de Catanduva também. Então aqui foi primeiro? Aqui foi simultâneo. Foi simultâneo. Tá. No mesmo mês que apareceu aqui o prédio de Ibaté. Como que é o nome da padaria? Casa de Pães Ibaté. Casa de Pães Ibaté. Isso. Né? Que fica ali, para quem é de Ibaté é fácil localizar, fica do lado da ZEC. Isso, né? ali na Conde do Pinhal. Entre o Dia
e a Zec. Isso. Ali. Inclusive, Alex, nós falamos do Dia, falamos da Zec, falamos do Rossito, do Mercado Mariano e do Miami. São 5 cheques que vai ter que chegar para mim aqui Cara, como patrocínio. patrocínio tá bom, hein? E cada vez que fala é um cheque diferente. Plim, plim, ó, caindo a moeda. Plim, plim. Maravilha se fosse fácil assim, né? Mas vocês podem ser, viu? Não é não? Então, tá ali a padaria. E essa padaria, deixa eu falar em termos não técnicos aqui para mim, observando assim. É um laboratório. É um laboratório. Onde você desenvolve receitas, né? E aí, esse aprendizado do dia a dia de uma padaria na prática também entra, acho que, na consultoria depois, Com certeza, isso. Porque ali, de certa forma, a gente está montando as fichas técnicas, né? Que são as receitas, os módulos, né? Que a gente trabalha por módulo. E na prática, Na prática, por quê? Né? Ali eu já tinha uma menina, né? Que já estava ali, ela já sabia fazer algumas coisas. Agregamos aquilo que ela já sabia, colocamos aquilo que a gente também tinha em pauta, né, o que a gente tinha em mente de desenvolver. Certo. Estamos treinando um menino novo, o legal, né? Olha que bacana. O primeiro emprego, né? O Matheus, primeiro emprego dele. Isso, o primeiro emprego registrado. A história se repete. Exatamente. Está trabalhando ali com a gente, né? Está desenvolvendo. Então, quer dizer, é a evolução. Está aprendendo ali com a gente e, se Deus quiser, daqui uns dias já vai estar já voa. Voando também, já voa desenvolvendo. Também, né? Exatamente, desenvolvendo. Então, isso que é interessante, cara. Essa evolução que a gente vai vendo nas pessoas é o que vai deixando a gente com aquela gratidão, sabe? Você sente que você tá no caminho certo, sabe? Então, hoje o menino da coxinha, né? Hoje é um consultor na área de panificação. Panificação. Esse que foi vamos dizer assim, o trajeto, né, da coxinha, para os mercados, para a padaria própria, para a rua. Isso. Agora como consultor, é isso? Isso. Consultor isso. na área de panificação. Isso. E eu também, assim, ali a gente está desenvolvendo local, mas eu também dou suporte para outras empresas também, sim, né? Sim. Então a gente tá nesse quesito aí. E esse suporte para outras empresas que você fala, outras padarias. Outras né? padarias, supermercados. Né? Isso através da Unitrigo? Através da Unitrigo. Ou através da Unitrigo ou através do Alex. Do Alex. O Alex vai. Exatamente. Se quiser uma consultoria dele, é só entrar em contato. E a parceria é muito boa, por quê? Porque a gente tem o conhecimento e o desenvolvimento e tem um produto de qualidade. Porque as farinhas é muito boa. Farinhas que a Unitrigo trabalha, farinha de muita qualidade. E aí você liga, né? Porque não adianta você ter todo o conhecimento e um produto ruim. Não. O final não vai ser legal. Não vai ser legal. Por mais conhecimento que você tem. Então, exatamente. A questão do produto, né? Exatamente. E essa que é a parceria. As coisas vão interligando, sim, né? Vai juntando. Vão se juntando aquele quebra-cabeça e a gente vai ajustando. Vai ajustando. E aí, bom, então a gente conheceu a história do Alex, né? Do Alex lá da coxinha, aliás, do Alex bebezinho na padaria, né? Que já o olhinho brilhava ali dentro. Né? Toda essa trajetória aí. E aí você trouxe alguns pães aqui. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos. Porque tem pão de tudo quanto é jeito aqui, né? Deixa eu tirar minha água da frente aqui. Na verdade, O único que eu, assim, não te cortando, mas já cortando. Não, com certeza. Porque eu falo demais? Ou não, produção? Não sei. Diga pra mim aí. Cadê a Tramontina? Cadê? Corte seco. Põe na edição, põe na edição. Muito bem. Falando dos pães, né? Eu tô vendo aqui, eu vou falar assim. Eu conheço esse aqui que é o pão francês. Eu acertei o nome, pelo menos? O pão francês, aqui na nossa região, ele é conhecido como pão francês, pão d'água, mas você sabe que esse pão, em algumas regiões, ele tem uns nomes meio... Você sabia disso ou não? Bom, em Portugal tem uns nomes esquisitos que a gente não vai falar. Os pão. Né? Porque tem uns nomes... Lá é uma coisa diferente. Não, mas aqui no Brasil mesmo. No Brasil mesmo. Então, me explica por que é pão francês? É francês? É da França mesmo? Não, na verdade, o pão francês, esse pão nosso aqui, você não encontra na França. Então é o francês brasileiro, né? É o francês abrasileirado, né? Brasileiro é complicado até nisso, né? Então assim, o pão francês, que nem eu estava te falando, o pão francês, ele, em algumas regiões, ele muda de nome. Por exemplo, na região sul, né? Ele é conhecido como cacetinho. Então, esse o Juninho compra muito. Tem algumas regiões do Nordeste que ele é conhecido como pão Jacó, outras regiões conhecido como pão careca. Lá em Minas é pão de sal. Pão de sal. Se eu não estou enganado no que eu estou falando aqui, é verdade. Minha esposa é de lá, a gente vai para lá. Sim. E aí tem o pão de leite,
que a gente Sim. compra aqui, né? E esse é o pão de sal. E o de leite lá, se eu não me engano, é doce, pão doce. Alguma Pão coisa doce. nesse sentido aí. Achei isso mesmo. Se eu errei, vocês põem embaixo aí no comentário como é que é aí em Minas. Mas se eu não me engano, é pão de sal. Então, o pão francês na França não é esse aqui. Não. Na França, se consome muito a baguete, né? Que é um dos pães que se consome bastante. Aí depois tem os pães... Mas a baguete é nesse... A baguete, ela é um pouco maiorzinha. ela é mais compridinha. Mas é nesse Ela é um casquinha, assim, não? Isso, ela é num aspecto de crocância, mas como ela é feita com uma fermentação natural, um tempo mais longo de diferente. fermentação, ela é diferente. feita com mais hidratação, um pouco mais que o francês nosso, então ela tem uma característica diferente, ela tem por dentro da massa os alvéolos mais abertos, assim, mas é espetacular. Mas guarda essas informações, porque Bom, já vamos entrar nisso, depois nós continuamos no pão. Vai ter o Alex aqui na TV Ibaté. Opa! Né? Vai ter, nós estamos conversando aí, né, Alex? Com certeza, tem muita coisa boa chegando, aí né? nós vamos entrar com muita informação nesse sentido, né? Dos detalhes técnicos, né? Então, o pão francês é brasileiro. É brasileiro. Esse pão é brasileiro, é normal, normal. Muito bem, então esse aqui eu conheço. Agora, daqui pra cá, esse é pão de forma? Esse é um pão de forma. Mas tá sem cortar, eu só conheço ele cortado, Alex. Esse pão aqui, ele é um pão assim, ele é um pão também que os brasileiros consomem muito, mas é um pão que ele é típico da Inglaterra, né? Ele é um pão que foi desenvolvido lá, né? É um pão que as indústrias, né? As primeiras indústrias foram desenvolvendo. E é um pão que, assim, que nem você falou, ele é fatiado, então as pessoas montam o sanduíche, né? Que ele vem, né, na embalagem do mercado, fatiadinho. Bem fatiadinho. É que aqui a gente trouxe ele na forma, vamos dizer assim... Na padaria vende ele fatiado também? Não, a gente, na nossa padaria, a gente trabalha com ele inteiro. Vende do jeito que tá aqui. Isso. Tá. Lá ele é vendido inteiro. Mas esse é o mesmo pão que se fatia. E depois vai falando aí. Esse é francês também. É um brioche. É o brioche. É um brioche, né? É um pão E ele parece que são vários ou ele é assim? É a forma com que ele é montado que também Mas vai esse ficar, é o tamanho vai dele. ficar pra parte mais pra frente, né? A parte da gente Mas tá esse é o montado. tamanho normal dele. É o tamanho normal. Que parece que tem umas divisõezinhas aí. Sim, aqui é uma forminha, né? Que ela tem 200 gramas, né? Então ele é esse tamanho de 200 gramas. Tá. Você pode colocar numa forma maior, aí a quantidade, né? Aí é você que vai fazendo as divisões. Então a característica desse pão é um pão muito macio, ele é um pão mais amanteigado, né? Então é por isso que ele é macio. Tá. Ele é um pão que tem um aroma gostoso, né? Um aroma mais amanteigado. Já tô ficando com fome. Nossa, é muito bom. Gravando essa hora aqui. Ou a produção vai buscar manteiga lá. Então, é um pão que se acompanha com chá, com café, com cappuccino. E a origem dele? É francês. Francês também. Tá. Então esse é o brioche. O que mais? E esse aqui? Esse aqui é o pão italiano, né? Esse é é um o pão italiano. que se faz com massa madre, né? Esse foi o que você levou na rádio. Isso. Com azeitona. Isso. Ruim. Nossa, é bom demais, né? Nossa, rapaz. Então, assim, o Ruim tradicional é água, farinha e sal e massa madre, né? E descanso, né? Batimento, descanso, dobra e a fermentação longa. Isso que eu ia falar. Mas ela é natural? É essa natural. daqui? É natural. Fermentação natural, fermentação longa. Esse é o pão italiano. Então aqui ele está em formato de filão, né? Que a gente faz, que é o formato de filão. Aí a gente faz ele em formato de bola, que é aquele tradicional, né? A mesma receita, só muda o formato. Isso, aí vai mudando o formato. Ele aí tem a casca mais dura, né? Casca mais dura. Que nem fala assim, ele é mais maçudo, mas é um sabor espetacular. E aquele bola, as pessoas acompanham, porque assim, os italianos, não sei se você tem ascendência italiana. Total, tem, total. Tá dando risada o outro ali. Japonês, português, espanhol e italiano. Meu Deus, que mistura. Coisa linda. Tudo que tem na mesa aqui, só tá faltando pão japonês. Tem aqui? Não tem. Mas assim, mas os orientais, eles têm uns pães muito interessantes. Mas voltando a falar do italiano, então os italianos, eles têm
o cotidiano deles de comerem pão com tudo, pão com comida, pão com caldo, pão costume, com sopa, entendeu? Então é um costume, então faz parte do cotidiano ali. Existe muito italiano que quando ele está terminando de comer, ele deixa a colher de lado, ele raspa o prato com pão, né? Ele vai raspando o prato ali com pão, então é uma cultura, né? E tem um pão que eu não sei se eu confundi alguma coisa, que minha área não é culinária, você sabe disso, né? Aquele pão, não sei se é o mesmo ali, ele é bem da casca, bem dura. Ele comporta coisa dentro. Eu já vi que põe alguma esse coisa ali, aí põe um queijo, isso, põe um negócio dentro. Justamente por isso que ele tem essa casca, né? Ele é usado mais para reforçado, isso. né? Então a pessoa coloca um caldo ali dentro. Tira o miolo ali. Exatamente, pode fazer aqueles fundi de queijo, né? Dentro do pão, né? Dentro isso mesmo, do próprio pão. E fica muito saboroso. Não confundir com a moranga, não. Né? E essas coisas a gente vai apresentar bastante coisas aí. Então fiquem aí atentos na programação, no nosso canal no YouTube, no site também. E vai ter coisa boa do Alex aí. E eu vou participar de todas, porque tem que apresentar. Com certeza. Aliás, não quero nem apresentar, eu quero só experimentar. Porque não adianta você fazer e ninguém comer. Exatamente. Né? E eu tô me candidatando a isso, tá? E tem mais. Esse aqui, Alex, parece o pão. Eu ia falar o pão da avó, né? E hoje o pão da minha mãe, né? Porque mas é aquele pãozão grandão, né? Parece um pão caseiro. O que é esse aqui? Esse aqui é um pão caseirinho, né? Realmente caseirinho é um pão mesmo. caseirinho. É uma miniatura do caseirinho. Do caseiro. Um pãozinho o tradicional caseiro ali. Sim, né? É um pãozinho muito gostoso, um pão saboroso. Que a gente tava até falando, né? Que pode pegar a receita, pegar a ficha técnica, dar um nome que você quiser. A mão de quem faz é o sabor do alimento. Exatamente. Né? A avó fazia de um jeito, a mãe agora faz de outro. Exatamente. Eu não aprendi a fazer, então eu tenho muita paciência. Eu gosto de cozinhar, mas essas coisas que demoram assim, eu não... Né, Juninho? A única coisa que demora, que eu gosto de cozinhar é a costela lá na churrasqueira, que fica 4 horas lá, essa daí é legal. Então esse é o caseirinho mesmo. É o caseirinho. É a mesma situação do pão grande ali. Sim. E esse do meio aqui, deixa eu ver. Esse é o pão sírio. Esse é o pão sírio. Para muitas pessoas conhecem ele como pão pita, né? É um pão que você pode montar ele lanche, né? Você pode fazer com salada. O pessoal da Síria, eles costumam comer com tabule. E ele não cresce assim porque ele é mais... Não, é a forma com que ele é feito. Ele é achatado. Isso. É o jeito dele. Aqui, na verdade, ele desenvolveu um pouco, mas a característica dele é ficar assim, ou mais um pouquinho como um balãozinho assim, entendeu? Ele não é um pão que tem um formato assim de maior, ou cheio enrolado. Que nesse aqui assim. Não, exatamente. Nada, né? Ele é justamente para isso. Aí você faz um corte, você pode montar um lanche. Lá a gente vende muito lanche assim, sabe? A gente monta o lanche. Você pode comer ele com um patê. Fica muito bom acompanhar um patezinho ali, acompanhar uma coalhada. Vai dando as ideias. Tem muitas ideias para se fazer. O outro lado tá até batendo palma. Maravilha. Tem mais algum que eu não vi aí? Não, são esses mesmo. É isso mesmo, né? Porque tá por cima aqui. Sim. É muita variedade, né? E claro que lá na padaria tem muito mais coisa, né? Muita variedade, muito. Não tem só na parte de pães, como na parte de biscoito, bolachas, doces, doces, bolos, exatamente. Né, também. Isso, tem umas rosquinhas lá que vendem muitos donuts, vende muito lá. Aquele colorido, né? Que é o dos americanos lá. Exatamente. Comida de policial dos americano. Simpsons. Comida de policial americano, né? Porque todo filme de polícia lá, você vê o cara parando pra comprar um donut. Ele fala rosquinha, né? Não é, né? É o donuts, né? Exatamente. Então tem de tudo isso daí lá. Tem bastante. Bom, quem quiser conhecer, então, Casa de Pães Ibaté, tá no Facebook, tá no Instagram. Não, no Instagram, né? Tem no Instagram. @ Casa de Pães, né? Casa de Pães Ibaté. E também no meu Instagram eu também sempre marco lá a Casa de Pães, @Alex Mão na Massa. O seu Instagram é @Alex Mão na Massa. E o seu contato, Alex? Quem quiser fazer um contato, Alex, eu preciso de uma ajuda aqui na minha padaria, no meu mercadinho. Eu quero ajustar minhas receitas. É para isso que serve a consultoria. Com certeza. Né? Como é que faz para contatar? Através do Instagram, um telefone? É uma curiosidade. Ontem eu vou numa comunidade, né, numa igreja, e na verdade foi minha esposa. Ela falou, eu tô com sede, parece que eu vi uma padaria ali. Vai ali comprar uma água para mim, fazendo um favor. Aí eu peguei, desci do carro, fui buscar água. Aí a hora que eu virei assim, o cara falou assim, você é o Alex? Eu falei... Desculpa, eu sou Alex, mas desculpa, eu não conheço o senhor. Ele falou assim, não, é que eu acompanho o seu trabalho pelo Instagram. Aí, que legal. E a gente montou uma padaria agora há pouco tempo e a gente tá
vendo umas coisas diferentes que você faz lá e vem acompanhando. Que legal, hein? Aí através do Instagram ele, sabe, foi acompanhando porque quando você posta alguma coisa e marca talvez uma empresa como a Unitric, que outros já devem seguir, o Chefs Brasil, que a gente não falou e quase que não fala do Chefs Brasil, que ó, já tá tem passando, muito projeto. O nosso tempo já está estourando, mas nós vamos falar do Chefs Brasil agora pra gente encerrar. Sim. Aí aqueles que são interessados no assunto acabam seguindo. Sim, sim. Né? É a rede que se forma. Sim, né? sim. A gente já estava passando batido. Vamos falar do Chefs Brasil. O que é a premiação? Já foi? Está concorrendo? Não, ainda está em concorrendo. Concorrendo. Está concorrendo. O que é o Chefs Brasil? O Chefs Brasil é assim, uma associação de chefs, né? Uhum. Ele é dirigido pela chefe Sabrina Boff, que é de São Paulo, né? Mas assim, tem chefe do Brasil inteiro, tem chefe do Rio Grande do Sul, tem chefe de Minas, tem chefe de Goiás, inclusive agora esse mês vai ter um evento de todas as lá em áreas, Goiás. Alex? De todas as áreas. Como é a área da gastronomia, então tem parte de restaurante, pizzaria, tudo. Tem lanchonete, tem hamburgueria, né, que é específico só para hambúrguer, tem cafeteria, tem padaria, que é no meu caso, chefes tem restaurante. De todos os nichos. Exatamente, tem escolas, né, ali tem professores também que dão aula de gastronomia, aula de confeitaria, né, tem alguns que têm seus ateliês, tem pessoas que também são chefes, mas não trabalham para ninguém, trabalham em casa. Por gosto. Tem muita gente lá que trabalha em casa. E você é uma associação. É uma associação, né? O Chefs exatamente. Brasil. E aí, o que você está concorrendo lá? Qual que foi a indicação? A indicação para os melhores padeiros do Brasil. Tá. Né? Foi feito um apanhado, né? Entre quantos? De uma revista que chama Padaria Brasileira, né? Panificação Brasileira. E aí, como a gente faz parte do projeto, está ali uma janela de trabalho, né? Sim. Então foi selecionando e vem acompanhando. E é muita gente. Você está no caso entre os 10, é isso? Sim, sim. Para concorrer à premiação, isso. Né? Mas foi vamos dizer assim, foi um filtro de muitos profissionais bons. Milhares, né? Milhares, tem muitos profissionais bons. Até agradeço pela oportunidade, assim, o reconhecimento. E quando que sai o resultado? Então, tá em andamento entre esse mês e o mês que vem. Tá, não tem uma data específica ali, né? Porque eles estão montando, né? Eles estão montando aí para poder, assim, eles fazem o convite e depois você vai e apresenta. E aí é uma receita que você vai apresentar. Isso, e aí vai ser julgada qual que é a melhor. Exatamente. Desses 10 aí. Isso, exatamente. Né? E aí você está concorrendo na padaria. Na panificação. Ali. E ali dentro do grupo nosso tem pessoas concorrendo na confeitaria também. Confeitaria. E isso é Brasil, né? Brasil. Todo o Brasil tá envolvido. Nível de Brasil. Que legal, cara. Bom, a gente já estourou o tempo, apesar que dava para fazer outro, né? E nós vamos fazer outro. Com certeza. Tem material. Aí você traz outros pães. Sim. Né? Aí você traz o Augusto também, né? Traz o Augusto. Um abraço, Augusto. Viu? Que atende a galera muito bem lá na padaria. Tá? Tem um atendimento de frente ali, espetacular. Verdade. Traz a manteiga, a mortadela. Olha aí. O Juninho tá ali, ó, vibrando ali. Mas, Alex, eu fiquei muito feliz de você ter vindo participar com a gente poder mostrar mais um santo de casa aqui nesse dia. Legal. Né? Lembrando vocês aí que toda sexta-feira tem programa inédito do Santo de Casa, o nosso podcast aqui da cidade de Ibaté, da TV Ibaté. E é isso, Alex. Eu agradeço demais. Deixo você fazer suas considerações finais aí e a gente parte pro programa do Alex aqui. Com certeza. Vamos depois mexer nesse nome aí. Com certeza. Tá? O Alex Mão na Massa vai fazer bastante. Alex Mão na Massa. Vai fazer bastante receitas aí para vocês. E eu tô aqui para provar todas elas. Até aquelas que eu não gostar. Aí as que eu não gostar, a produção prova e avisa como é que tá. Olha, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez, porque para mim como um profissional eu fico muito contente. Porque assim, a gente volta a dizer, né? A gente dá um incentivo, né? Para as pessoas da cidade, para os profissionais que é do nosso ramo, né? A gente dá um certo incentivo para pessoas que são da nossa cidade, para que eles possam correr atrás disso também. Exatamente, né? Porque assim, ó, é aquilo que a gente falou, o menino que começou ali com 13 anos. Nessa trajetória, eu
fiz a minha vida. Eu, graças a Deus, eu fiz a minha casa, eu casei, estou constituindo a minha família e sou, graças a Deus, realizado. Sim. Só que é uma coisa que é um oceano. Você, como qualquer em outra profissão, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que se aprimorar e estar se atualizando sempre. Mas você buscou. E porque você também enxergava onde você queria chegar. Com certeza. Aliás, você ainda enxerga, porque você não Sim, chegou ainda. não. É uma caminhada. É uma caminhada. Se já chegou, acabou. Exatamente. Pode morrer que não vai virar mais nada. Aí não tem motivação para Não é mais verdade? nada. Não é verdade? Então, a partir do momento que você enxergou, você correu atrás, você buscou e você conseguiu. Sim. Claro que não é assim com todo mundo. Mas, talvez, eu digo isso para vocês. Não é assim porque você desistiu no meio do caminho. Exatamente. Porque, obviamente, você teve muito problema. Nossa. Não foi as mil maravilhas. Noites mal dormidas. Desespero, não vai dar certo, não vai funcionar. Exatamente. Mas aí é nos altos e baixos que a gente Exatamente. vai caminhando a vida aí. Aquilo que eu ressaltei aqui, foi nas adversidades que apareceu as melhores oportunidades. A evolução, ela se dá exatamente... A gente tem os altos e baixos, né? Tem um gráfico assim, Sim. né? E nunca é quando você está aqui em cima. Nunca. Porque quando você está aqui, tá bom. Tá confortável, tá tranquilo, você não tá buscando muita coisa. Agora, a hora que você caiu, é o que você falou, a adversidade. Exato. A hora que você caiu, você tem que arrumar um ânimo para poder levantar. Sim. E aqui embaixo é que está o crescimento, Sim. não é? Exatamente. E todo mundo que tem alguma situação melhor na vida, se você conversar, ele vai te falar, foi aqui na queda que eu liguei a chave, que eu virei a chave, não é? Exatamente. Muito bem. Obrigado, Alex. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que estiveram com a gente até agora, já foram 40 e tantos minutos aí de podcast. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, o que mais que tem que fazer? Curtir, eu estou ainda aprendendo, né? E claro, compartilha, manda pra galera, assiste lá no site da TV Ibaté, acessa o Facebook, acessa o Instagram e também o Twitter da TV Ibaté. Então, tudo quanto é rede social a gente tem, né? Acessa, ajuda, compartilha, que a TV Ibaté também é um santo de casa. E esse é um milagre que a gente faz todo dia. Legal. Maravilha? Maravilha. Só pra gente terminar, Opa! vamos fazer um negócio aqui, ó. O que é? Vamos partilhar um pão, né? Muito bem. Olha aqui. Vamos partilhar o pão. O pão é pra isso. É pra isso. Juninho, pega o seu também, Juninho. Daqui que eu passo pra ele ali. Muito bem. Pode vir aqui, Juninho. Vem aqui pra você aparecer um pedacinho aqui pra turma conhecer o Juninho. Porque o pão é isso, né? É partilhar. Eu vou dar um pedaço mais grande pra ele porque merece. que é ele que trabalha aqui, que faz o negócio acontecer. Maravilha. Esse é o Juninho McLaren. Maravilha. Vamos Estamos aí. E eu vou morder ele antes de encerrar. Maravilha. Juninho, vai buscar uma mortadela pra nós. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, Alex. Mais uma vez, obrigado a todos vocês aí. Nos vemos na próxima sexta-feira com mais um podcast Santo de Casa inédito. Tchau, obrigado. Um abraço.